Você quer aprender como fazer conexão com o banco de dados utilizando Spring, Hibernate e Spring JPA? Fique comigo nessa aula que eu vou estar mostrando para vocês passo a passo como está configurando e como está fazendo uma conexão com o banco de dados. E também vamos estar criando algumas entidades para isso. Olá, eu sou o Lucas e seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. No último vídeo a gente criou o startup do projeto, né? Então a gente criou o nosso projeto lá no Spring Initializer e agora a gente vai aprender a como fazer uma conexão com o banco de dados, ok? Então, nesse vídeo vamos fazer a conexão com o banco de dados e ver como funcionam as propriedades da conexão do banco de dados e criar a nossa entidade de customer, certo? E eu vou explicar passo a passo como fazer isso, explicar o que significa cada anotação e por aí vai, beleza? Então, vindo aqui para o projeto, a gente parou nessa parte, certo? Então, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Vamos dividir o nosso projeto em alguns packages. Packages seria pastas, né? Se você é um pouco mais iniciante no mundo da programação, packages são pastas onde pensa que são pastas onde eu posso estar dividindo o contexto do meu projeto, certo? Então, trazendo um pouco de projetos do Real Case, né? Vai trabalhar um pouco com o padrão hexagonal. Mas não é um hexagonal, tá? Mas ele lembra um hexagonal. Se você é iniciante e não conhece isso, não se apegue a isso nesse primeiro momento. Tem outros padrões também, que é MVC e por aí vai. A gente vai trabalhar um pouquinho, lembrando um pouquinho do hexagonal. Se você tiver curiosidade, dá uma pesquisada no YouTube aqui ou no Google que tem falando sobre o padrão hexagonal, beleza? Então, o primeiro package que a gente vai criar chama-se Application. O que seria o package Application? O package Application, onde ele vai ficar toda a parte de entrada do nosso projeto. Então, agora a gente vai trabalhar com REST, certo? Então, o Postman chamando a nossa aplicação, um cliente, um site chamando a nossa aplicação, é uma porta de entrada. Então, tudo que entra na nossa aplicação fica nessa parte de application, configuração do projeto, da framework, etc. Ok? Então, fica na pasta application. O segundo package que eu vou criar chama-se domain. Então, o package domain é onde fica o coração do meu projeto, toda a regra de negócio do meu projeto, os meus domínios do meu projeto. Então, ele é uma caixinha fechada. Então, tanto o application, o domain, ele não conhece o application e nem o resources que eu vou criar agora. Então, na teoria, se eu quiser trocar de framework, por exemplo, tirar um Spring, colocar um Micronaut, algum outro tipo, eu consigo, só exportando a minha package domain, certo? E o último package que eu vou criar é o Resources. O que seria o package Resources? O package Resources, ele é tudo que eu vou fazer comunicação externa do meu sistema. Então, por exemplo, eu vou comunicar com um banco de dados. É uma conexão externa, estou saindo da minha aplicação. Então, eu vou fazer uma comunicação com outro serviço. Então, os clientes que se comunicam com esse serviço ficam no package Resources, ok? Então, tudo que sai do meu projeto fica no package Resources, ok? Então, assim, é uma breve introdução explicando o que é esses três pacotes, ok? Beleza. Então, agora vamos criar o nosso domínio, certo? Então, o nosso domínio, ele vai ser um customer, cliente. E a gente vai trabalhar como data class do Kotlin. Então, quando você cria um data class no Kotlin, você ganha alguns métodos já, que você não precisa implementar quando você cria uma entidade no Java. Então, por exemplo, o equals, hashcode, toString e o .copy que a gente vai utilizar daqui a pouquinho. Então, vamos criar aqui nosso primeiro atributo, val, id, string, certo? Quando eu crio o atributo com esse nome, val, eu estou falando que esse objeto aqui ele é imutável no Kotlin, ok? Então, eu não consigo alterar o valor dele. Então, se eu colocar ele como var, eu já consigo alterar o valor dele, certo? Então, vamos trabalhar como val id, val name, val e-mail, val CPF. Aqui no CPF, a gente pode mudar esse nome. Então, por exemplo, se a gente quiser trabalhar com uma pessoa, um cliente, mas ele pode ser uma pessoa, né? Mas ele pode ser
tanto pessoa física quanto jurídica. Então, o CPF eu estou me restringindo a apenas CPF. E não é isso que a gente quer. Então, trazendo um pouquinho do que eu vejo nos sistemas por aí, então a gente tem dois termos que a gente pode utilizar, que é Tax Identifier, né? Ou Document Number. Com isso, a gente consegue trabalhar tanto com pessoa física quanto pessoa jurídica. Então, pode ser o CPF ou o CNPJ nesse campo, beleza? Val Cell Phone, vou trabalhar com string também. Val Created at Local Date Time e val Updated at Local Date Time. Só que quando a gente instanciar um objeto Customer, alguns atributos não vão estar preenchidos logo de primeira. E quais são eles? O ID, Created at e Updated at. Então, aqui no Kotlin, se a gente colocar uma interrogação, a gente fala que esse objeto ele é um null safety, ok? Então, ele pode vir nulo, certo? Então, se vir nulo, a gente vai atribuir null para esse objeto, beleza? Aqui, no created@, mesma coisa. Null e aqui, null, certo? Show de bola. Então, a gente já tem o nosso domínio criado. Esse domínio da aplicação, a regra de negócio que a gente vai aplicar em cima de um customer, ok? Agora, a gente vai para a parte do resources. Vamos começar a modelar o nosso banco de dados, ok? Então, botão direito em cima do resources, vamos criar um package chamado repositories, certo? Então, dentro do repositórios, vamos criar a nossa primeira entity, que é o customer entity. Ele vai ser uma classe do Kotlin, certo? Beleza. Então, o que é uma entity? Já falando agora a parte de banco de dados. Uma entity é uma representação da nossa tabela, só que no nosso projeto, ok? Então, o entity, ele é como se fosse uma cópia da nossa table, certo? Então, se eu tiver foreign key, essas coisas eu coloco aqui na entity, entendeu? Beleza. Então, mas como é que a gente fala pro Spring, pro Hibernate? Esse cara, ele é uma entity. A gente tem uma notação chamada @entity do Jakarta Persistence. Então, se a gente entrar aqui dentro dessa notação, se você for uma pessoa mais iniciante do mundo da programação, comece a pegar o hábito de ser um pouco mais curioso, se você não é, tá? Entre nas anotações, nas classes e leia o Javadoc. É muito importante isso. Então, se a gente lê o Javadoc do entity, a gente vê aqui. Specifies that the class is a entity. Especifica que essa classe é uma entidade. This notation is applied to entity class. Então, eu estou falando para o Spring, para o Hibernate, JPA, que essa classe é uma tabela. Ela é uma entity. Beleza? Só que aí, a gente também tem essa notação falando... Só que aí, o Hibernate, né? O Spring, ele não sabe qual é a tabela, né? Ah, beleza, isso aqui é uma tabela, mas qual tabela que é? A gente vai falar no @table, certo? No Jakarta Persistent. Table, name, desculpa, que é customers, certo? Então, eu tô falando que esse cara é a tabela customers. Se eu deixar sem isso aqui, ele vai entender esse nome aqui, customer entity, tá? Ele vai procurar por esse nome. Então, aqui eu tô indicando que é a tabela customers. E quando a gente subir a aplicação, se a gente tiver habilitado a opção de criar a tabela já, as tabelas, ele vai criar com esse nome aqui. Ok, tendo isso em mente, vamos criar os nossos atributos. A gente pode vir simplesmente aqui, copiar esses atributos e colar aqui. Só que ao invés de val, vamos trabalhar com var aqui, tá? Por que var? Porque no Java, os objetos, eles são mutáveis, tá? E como essas anotações, o Hibernate, tudo veio do Java, então, para tentar manter uma compatibilidade legal, vamos trabalhar com imutável. Mutável aqui, tá? Então, nossos atributos se tornam var, beleza? E também, a gente pode falar que esses caras, tudo pode ser nulo. Então, transformando eles tudo para nulo, e beleza. Só que, se a gente ver aqui, ele está falando assim, entity does not have primary key, certo? Então, o que ele está dizendo para a gente? Que essa entidade não tem uma primary key, certo? Então, a gente tem o nosso atributo ID. Então, vamos anotar ele com @id do Jakarta Persistence também. Se a gente está dentro da anotação,
specifies the primary key of an entity. Então, especifica a primary key de uma entidade. Então, a gente está falando que esse objeto aqui, ele é a primary key da nossa tabela, da nossa entidade. E o erro já sumiu. Beleza. Então, outra coisa que eu quero fazer aqui é que o e-mail e o document number eles não podem se repetir no meu banco de dados. Então, como eu posso fazer isso? Né? Tem uma anotação que a gente coloca, que é o @column, certo? E fala assim, unique e go true. Então, se a gente entrar dentro do column, a gente lê que specify the mapped column for persistent property or field, tá? E aqui a gente tem alguns campos por @column, né? Como name, unique, nullable, insertable, updatable e por aí vai. Tem um monte aqui. Então, vocês podem estar abrindo aqui a anotação @column e lendo o que cada carinha desse faz, beleza? Então aqui, no nosso caso, a gente quer usar o unique, né? Então, se a coluna é uma unique key, né? Então, ele não se repete na nossa tabela, o valor dela, ok? Então, não posso ter 2 e-mails iguais e eu não posso ter 2 CPFs CNPJs iguais, beleza? Praticamente é isso da nossa entidade, ok? Então, o que vamos fazer agora? Vamos criar o nosso repositório, onde ele vai persistir no banco de dados, onde ele vai salvar lá no banco de dados, ok? Então, a gente vai trabalhar com o Spring JPA, né? Então, o Spring JPA, ele é uma interface, certo? Então, eu vou criar aqui Customer Repository, certo? Perfeito. Então, quando eu tenho uma interface, se eu colocar 2 pontos aqui, eu falo que eu estou fazendo implements ou extends lá do Java, ok? Então, o que eu vou implementar aqui, né? Eu vou implementar CRUD Repository, que é do Spring Data, JPA, certo? Beleza. Então, se eu entrar dentro do CRUD Repository, o que ele espera? O T, a minha entidade, certo? E o ID dessa entidade, o tipo dessa entidade, ok? Então, qual é a entidade que a gente quer persistir? Customer Entity, certo? E qual que é o tipo do ID da minha entidade? É uma string. Pronto. Então, a gente tem o nosso repositório criado. Faltou uma anotação indicando para o Spring que essa é um repository. Então, @repository, certo? Se a gente entrar dentro de repository, a gente tem aqui a descrição também da anotação. E o legal, uma observação, é que essa anotação, ela vem anotada com uma outra anotação que é muito legal, que é o @component. O que é o @component, né? Então, toda anotação, toda classe ou anotação que tiver anotado com a @component, eu consigo fazer injeção de dependências, certo? Então, o que é uma injeção de dependência? Quando o Spring for subir o contexto dele, ele vai ver todas as classes que tem o @component, as classes que tem a anotação @component, e vai criar tipo um singleton, uma instância desse objeto na memória. E então você consegue injetar esses objetos na classe. A gente vai fazer um exemplo aqui, vai ficar mais fácil de entender se você nunca trabalhou com injeção de dependência, tá? Então o @repository, @service e eu acho que o @component você consegue fazer essa injeção. Perfeito. Então, agora vamos criar a nossa próxima classe, que é a classe que vai ter os métodos para salvar, que vai fazer a comunicação com esse Customer Repository. Eu vou fazer uma coisa diferente, eu não vou criar uma outra classe, eu vou criar aqui mesmo, tá? O Kotlin ele permite a gente fazer isso. A gente consegue criar classes dentro do mesmo arquivo. Uns falam que é um padrão legal, outros falam não gostam, mas eu só vou deixar como exemplo aqui, tá? Então, eu vou criar uma class Customer SQL, tá? Então, aqui eu posso estar criando esse Customer SQL aqui, certo? E ele vai ser um @component, certo? Igual eu acabei de explicar. E aqui no parâmetro eu vou fazer a injeção de dependência desse Customer Repository. Então, private val repository, Customer Repository, certo? Beleza. Então aqui eu tenho já injetado o meu repositório e criado minha classe que vai fazer comunicação com o repositório para persistir e por aí vai,
certo? Beleza. Então aqui, agora vamos criar um método chamado save, certo? Onde eu vou receber um customer, certo? E vou devolver um customer. E aqui eu vou fazer return, não, por enquanto não. Vou fazer aqui, ó, repository.save. Quando eu der o ponto aqui, o Spring Data JPA, ele já traz um monte de métodos aqui, vários métodos. Então, a grande parte deles já atende a gente, tá? Mas a gente vai trabalhar com save, tá? E a gente precisa passar a minha entidade, certo? Minha entity. Então, vamos converter esse customer para entity. Então, val entity recebe customer entity, certo? Beleza. Então, aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer id recebe. A gente não vai trabalhar com o auto-increment do banco de dados, tá? A gente vai trabalhar com hash. Então, vários projetos aí de empresas e tudo mais trabalham assim. Então, a gente vai trazer um pouquinho disso para cá. Então, a gente vai trabalhar com o ID, certo? Que ele vai gerar uma string, uma hash. Então, o name, customer.name, document number, customer.document number, e-mail, customer.email, document number, cell phone, customer.cellphone. Deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguma coisa. Customer, e-mail, document... Não, só isso. E aqui vamos setar o created at. Então, local datetime.now. O update at de não, porque a gente não alterou esse objeto. Então, quando a gente alterar esse objeto, a gente seta o update at e não altera o created at. Beleza, então a gente tem o entity criado. E aqui parou de dar erro. E agora a gente vai retornar o customer que eu recebi, ponto copy. Então, como o customer ele é um data class, eu ganho esse método copy, certo? Copy, id recebe customer.id e created at customer.created at. Perfeito. É isso. Beleza? Então, legal. Então, a gente já tem o nosso repositório pronto. Agora, a gente vai fazer a configuração do nosso banco de dados. Show de bola, pessoal. Já deixei pronto aqui. Então, dentro de application.yaml, se vocês não renomearam de application.properties para application.yaml, façam isso, tá? Então, renomeando aqui o arquivo, eu vou explicar passo a passo a configuração. Então, o Spring. Então, a gente está falando para o Spring que a gente tem uma conexão com o banco de dados. Qual que é? Eu estou falando com JDBC H2 em memória e o nome do banco de dados, MyDB. Username, o nome do usuário para acessar o banco de dados. Password, a senha para acessar. E o driver class name. Então, eu estou usando o driver do H2. Todo banco de dados tem o seu driver class name. Beleza? Então, aqui uma configuração específica do H2. Então, o console vai estar enable. Então, toda vez que eu fizer uma query, ele vai logar essa query para mim no banco de dados. Ok? Perfeito. E aqui a gente está falando da configuração do JPA, certo? Então, aqui a gente está usando o dialect do H2, tá? Do Hibernate Dialect H2. E aqui, essa configuração do Spring é para falar o seguinte: quando eu subir a aplicação, ele vai conectar no banco de dados para mim. Ele vai criar as tabelas do banco de dados, beleza? Agora a gente vai subir o projeto e ver o console do H2 rodando. Show de bola, então, pessoal. Então, aqui eu dei um Gradle boot run, certo? E se vocês verem aqui no console, ele mapeia esse endpoint aqui, H2 console. Então, se a gente chamar aqui localhost 8080 H2 console, ele vai cair nessa telinha aqui, certo? Então, aqui, driver class name, H2 driver, nome do banco de dados, password, né, o username, password, aqui a senha, e você pode dar um test connection aqui, test successful. Então, password e connect. Eu conectando, ele já criou aqui a minha tabela, certo? Aquela tabela, aquela entidade que estava mapeada, ok? E agora se eu vim aqui, select, asterisco from customers, vamos ver, não tem nada, porque eu não persisti nada ainda, beleza? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal. E nos próximos vídeos, a gente vai dar continuidade a esse projeto. No próximo vídeo, a gente vai vamos salvar coisas nesse banco de dados e explorar mais sobre Spring. Então é isso. Muito obrigado e valeu!